Olá, meus queridos, a paz de Deus, a paz do Senhor a você que está aí do outro lado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal Hora da Reforma. Eu presumo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, por conta que você não tem um doutor da palavra em outro canal, ok? Vamos lá. O Senhor me levantou aqui com a incumbência, com a responsabilidade de purificar a noiva do Cordeiro, assim como virgens prudentes. Por isso, o conteúdo que eu crio, ele é absolutamente distinto de tudo que os teólogos podem dar a vocês, ok? Porque o Senhor, ele quer uma noiva, né, uma igreja sem mancha e sem mácula. E eu vim aqui denunciar que a teologia, ela é do diabo, ela é do capeta, ela é do demônio, e ela está na boca dos pastores, e a gente precisa fazer uma reforma na igreja, ok? Bem-vindo à reforma, vamos para o texto. Hoje a gente vai tratar aqui daquela famigerada autoridade espiritual do pastor. Ela é bíblica? Vamos ver? Vamos ver se ela é bíblica? Vamos fazer uma triagem para ver se a gente encontra qual é a origem dela? Você que está do outro lado aí, que sempre teve aquela máxima de que o pastor é o anjo da igreja, de que ele é um ungido de Deus e que ele é a autoridade espiritual. E os pastores sempre falam aos membros que não é para eles saírem da igreja, que se eles forem sair, eles têm que sair debaixo da bênção espiritual do pastor e coisa e tal, para ir embora, né? Vamos ver? Isso existe? Ou não? Né? Vamos lá. Apocalipse capítulo 17, versículo 8, diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. A besta aqui no texto, ela é a igreja católica, ok? A mãe das igrejas evangélicas. Eu quero deixar algo bem claro, que a igreja católica ela é a única igreja país, estado do mundo, ok? E semelhantemente, o curral denominacional, ele vem teoricamente trazer a mesma proposta. Porque quando o cara abre um CNPJ, ele abre para ele um estado de exceção, ok? Porque é a teologia dele que vai mandar ali dentro. Então, semelhantemente à grande prostituta que é a igreja católica, as filhas dela, né, se multiplicaram demais. As igrejas evangélicas, elas também montam o seu estado de exceção teológica, e ali ninguém pode fazer mais nada sem autorização do líder daquela seita, ok? Mas olha que interessante, aqui está escrito que e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que há de vir. Então veja bem para você ver. Livro desde a fundação do mundo. Aí vem um evolucionista, um preterista, um calvinista, um unista da vida e diz que a escritura foi inventada quando? Percebe? Percebe que a escrita, que a língua ela é de origem espiritual? E aí, Zé Mané? Deus está mentindo? Ou a Bíblia é falsa? Existia livro antes? É o homem que tem a capacidade de criar caracteres, né? Linguístico? É isso? Essa filosofia me enoja. Tudo é de Deus.
Tudo é para Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27. O último profeta da lei, que é o João Batista, ele diz que o homem não pode receber nada, ele não pode ter nada se do alto não lhe for concedido. Então, é isso que eu procuro tirar do couro dessa gente. Os demônios, né, que não saem em nome de Jesus. Mas é aqui. Estava agora discutindo aqui. Sabe o que é fé? Quando você vive pela fé, significa que você faz algo que é loucura para este mundo. Como, por exemplo, o Isaac no altar. É loucura. Ninguém faz isso. Mas ele foi e acreditou. E você conhece a história. Então, quando a gente crê, a gente pratica. A gente não somente fala, mas a gente vive disso. Ok? Então você veja bem que essas pessoas aqui que estão no mundo, né, e os que habitam na terra, sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que já não é, mas que há de vir. A Igreja Católica, todo mundo sabe disso, ela já foi, né? Agora já não é uma cana quebrada, mas o anticristo vai sentar naquele trono lá. É de lá que ele vai governar. Ele vai se declarar. Eu penso o seguinte: eu preciso fazer catequese com vocês a respeito do que realmente está escrito. Porque se tem um momento de nós discutirmos Bíblia, esse é o momento. Porque está muito breve. O tempo já está se esgotando. E quando o espírito do anticristo assumir, ninguém vai mais poder discutir Bíblia. Ninguém mais poderá falar de teologia. Então vamos aproveitar esse nosso momento de liberdade. Ok? Então, a denominação como ONG do inferno, né? Você tem, como eu já falei, uma igreja Estado, né? Que o Papa é rei. E depois que saiu eu não vou falar aborto, né? Mas foi uma conceição espiritual das igrejas evangélicas. Então, o que ocorre é que esses monarcas, que são os líderes das igrejas evangélicas, eles atuam verdadeiramente como reis. E aí você tem aí essa proposta comunista como forma de governo para eles se manterem no poder. Aí eles vão alegar uma autoridade espiritual, porque quando eles alegam uma autoridade espiritual, é o que ocorre? Ele unifica esse poder e concentra, repousa nos ombros dele. Ninguém pode fazer mais nada se ele não. E ele vai classificar qualquer motim como rebelião espiritual contra a vontade de Deus. Olha como ele transfere. Como se ele, como cabeça da igreja, fosse vontade de Deus. Que é uma pirâmide. Nesse evangelho denominacional, né, você não vê evangelista com ministério. Tem evangelista ungido por eles, mas evangelista com ministério mesmo não tem. Você não vê profeta nesse reino denominacional. Você não vê o doutor nesse reino denominacional. Por quê? Porque não convém. Porque nós, ministros, principalmente, por exemplo, eu que sou doutor da palavra, eu não vou poder falar a verdade lá em cima do altar deles. Certo? Porque vai destruir a teologia deles. Então, isso é inconcebível para o comunismo eclesiástico, para os nicolaítas, né? Os nicolaítas, palavra derivada do grego, que significa aquele que domina sobre o leigo. Então a ovelha realmente ela não tem aquele entendimento para identificar isso. Então Deus levanta agora um doutor para chegar e tratar sobre essas questões. Então o que eu entendo? Eu entendo de Bíblia.
que se manifesta em mim é conhecimento. Então, essa autoridade espiritual do pastor, né? Essa eminência, coloca ele com uma eminência, né, altíssima na denominação dele, ela é conflitante, ela é beligerante, ela é hostil às demais autoridades. Então o evangelista não pode falar o que ele quer. Essa maldita autoridade do pastor, ela é beligerante até com os dons. Porque quando você tem dom de revelação, não precisa ser um ministro, basta uma pessoa ali, de repente, se Deus quiser, dar aquele dom para ela, uma pessoa começa a orar, santificar a vida, e ele vai começar a revelar adultério. Ele vai começar a revelar roubo, coisa nesse sentido. Os pastores não querem mais isso. Esse evangelho de hoje é um evangelho coach. Aquele evangelho, o evangelho que eu me converti há 20 anos atrás, onde não cabia gente na igreja, onde a gente esperava o Espírito Santo falar, esse não pode mais. Então, meu trabalho aqui é tentar conscientizar você de quanto o diabo está na tua igreja, de quanto o diabo está enrolando, manipulando você, porque você não conhece isso. Então vamos lá. A autoridade espiritual suprema do pastor. Ela é tão séria que eles acusam você de insubordinação espiritual, sentimento faccioso, rebelião contra Deus. E aí eles dizem que é pior que o pecado de feitiçaria. E essa palavra não se volta contra eles. E eles não rejeitam a dominação do Espírito Santo que vem pelo profeta, doutor e evangelista também. Então veja bem para você, teu pastor é um faccioso, teu pastor é um rebelde, não você. Então o que ocorre? Vamos lá. Esse livro escrito aí, desde a fundação do mundo, os nomes, ele está preparado desde a fundação do mundo. E aí aqueles que são salvos vai sendo escrito ali, colocado ali. E esses homens que têm o nome escrito no livro da vida, quando eles morrem, o corpo cai no inferno, que é a terra, né? Porque o abismo é da terra para baixo. A palavra inferno, Hadizishal, significa esse abismo, essa terra, e vai para baixo, né? Que vai para o inferno, o magma, a lava vulcânica. Só que o corpo daquele que é salvo, ele tão somente apodrece aqui em cima, e a alma vai para Deus. Agora, aquele que não tem o nome escrito lá no livro da vida, que é desde a fundação do mundo, não foi o homem que inventou isso. Entenda, o homem não pode fazer nada. Então, o que ocorre é que essa autoridade espiritual, ela é um tanto quanto macabra, ela é vergonhosa, não é? E a gente precisa lutar e expor isso à igreja, para que o demônio não engane mais a igreja de forma camuflada, de explícita, né? Um tanto quanto explícita também, na vida do pastor. E a igreja acha que o pastor não pode ser usado pelo diabo. É o que mais é usado na igreja pelo diabo, é o pastor, constantemente. Ok? Então, olha só para você ver. Nós temos aí uma velha aliança que tinha unção. Você viu o Samuel ungindo ali, o Davi, o Saul, coisa e tal, né? Ele era um profeta, ele ia lá e ungia que Deus mandava, né? Agora, aplicando isso à lei, a lei da graça, aplicando isso à graça, quem unge? Aonde está o parâmetro bíblico para um pastor ungir alguém? Onde está?
que ele pode lá ungir o profeta, ungir o doutor, ungir o evangelista. Aonde está esse parâmetro? Uma vez que o pastor é a menor autoridade ministerial da igreja, como que o menor pode ungir o maior? Você acha que o teu pastor ele é maior que um profeta? Não pode ser. Nunca foi, nunca será. Você acha que o teu pastor sabe mais que um doutor da palavra? Um mestre da igreja de Deus? Pelo amor de Deus, é só você unir, é só você ter um pouco de razão na sua cabeça. O teu pastor não pode, por conta de capacitação do Espírito, o teu pastor não pode saber mais que um doutor, porque a manifestação na vida de um doutor é justamente conhecimento disso. Ele tem revelação mais que o seu pastor. Então essa ideia de que o teu pastor é o legislador da teologia da tua igreja, demoníaco. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Por isso é conflitante a autoridade suprema do teu pastor com os demais ministérios. E é por isso que você não vê lá dentro profeta, nem doutor, nem evangelista com ministério mesmo. Porque ele é um comunista. E a gente precisa levar essa verdade à igreja. Além de ladrão, além de não saber nada dentro da Bíblia, além da Bíblia te orientar em Mateus capítulo 7, versículo 6, que não é para você dar dízimo a denominação, a esses cães. Quem são os cães? Os cães são os pastores. Então, são coisas assim que a gente, quando vai para a Bíblia e olha o que eles estão falando, não, isso não existe. Tá? Então, é por isso que você vai ver aqui, ó, Apocalipse 18, 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados acumularam até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela. Então, veja bem para você ver, está falando da grande prostituta aqui. Então esse negócio de dizer que a igreja católica é a igreja verdadeira, porque você tem lá um comunista no poder, e ele é o Papa, né? E ele é a lei suprema da igreja. Então, é igualitário o modelo político das denominações com o Papa em Roma. Porque só tem um homem que pode mandar ali e pode pegar todo o dízimo. É ele que tem que decidir quem tem o dízimo. Só que não, biblicamente não, mas teologicamente, né? A teologia do diabo dele, sim. Então você vai ver lá, Mateus 7, a partir do versículo 21, esse seu pastor aí que cura, que tem dom, que tem isso, tem aquilo, vai chegar lá: Senhor, mas eu curei, eu profetizei, eu expulsei demônio, a parte de mim vós praticais iniquidade. Então, esse povo é o povo que vai atrás de dom, que vai atrás de barulho, de revelação e fogo caindo. Só que se esquece do quê? De amar a Deus. Como é que você ama a Deus? Como é que a Bíblia diz que você ama a Deus? Quando você guarda os mandamentos dele. Então tem muita gente glorificando a Deus com os lábios. Jesus é bom, mas as minhas obras, a minha vida, não condiz com as palavras da minha boca. Eu não amo Jesus se eu ando no adultério, se eu ando roubando, se eu ando mentindo, se eu ando pervertendo o caminho do Senhor. Eu não amo. Então, você, por exemplo, pega o seu dízimo, pega a sua oferta e vai dar lá para esse safado líder de denominação e deixa quem está perto da sua casa passando necessidade, sendo que a Bíblia diz que não é para você dar dinheiro a cães, não é para você dar dízimo a cães, nem as ofertas a cães. Então você vai amar o capeta.
Você vai amar o diabo, mas não a Deus. Você não é capaz de entender que dízimo é da igreja, não é da denominação. E igreja são pessoas. Esse é o meu trabalho. E enquanto você não entender isso, você vai caminhando para o inferno. Se você não entender, você vai cair lá. Aí depois, acabou. Simplesmente assim. Então, veja bem. O Evangelho, Jesus se batiza. E ele é a autoridade máxima na igreja. Jesus não é o teu pastor. Ele é o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. Não é o maldito, o safado, porque eles são filhos de maldição, ok? A Bíblia diz isso. O Pedro diz aqui, acho que no capítulo 3 da carta dele, que eles são filhos de maldição. Esse tranqueira do teu pastor. Então você pega aí Jesus vem, ele escolhe 12 apóstolos antes da circuncisão, antes da crucificação, e um desses apóstolos perverte o seu caminho, né? E vai trair ele. Ele fica com 11, certo? Aí vai lá o homem Pedro, sem batismo com o Espírito Santo, né? E ele vai unge Matias, certo? E aí o teólogo vai, não, agora o homem pode levantar, tá aí a prova. O Pedro ungiu, então eu posso ungir, né? Mas beleza. O Pedro, que identificou Jesus como Salvador, que o Espírito Santo porque o trabalho do Espírito Santo é revelar Jesus. O trabalho do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e mostrar que Jesus é o Salvador, né? Então esse é o trabalho dele, revelar Jesus em nós. No entanto, repare que mesmo tendo Pedro essa revelação de que Jesus era o Senhor, ele vai lá e nega Jesus 3 vezes. E ele fala para Jesus, não, Senhor, eu não vou te negar. Negou 3 vezes, certo? Então, aí vai esse Pedro ficar em Jerusalém como a ordem do Senhor. Antes de receber o Senhor Jesus, ele unge Matias. Só que o Senhor Jesus ascende o céu, um tempo depois, ele vem e encontra o apóstolo Paulo no caminho, né? O Paulo no caminho, e faz desse homem um apóstolo. Ou seja, ele ungiu 2 homens. Ele não deixou nada faltando. Aí nós temos um problema. Porque nós temos a maior autoridade da igreja, que é Cristo, cabeça dela, ungindo 12 apóstolos. Mas vai o homem e levanta mais um. Que Bíblia você tem para dar autoridade a Pedro de ungir um apóstolo antes de a descida do Espírito Santo na igreja? Que Bíblia é essa? Que autoridade é essa que alguém sem o Espírito Santo unge um apóstolo? Sendo que nem mesmo Jesus fez qualquer coisa antes do batismo com o Espírito Santo. Tá? Então o que a igreja católica não entende, e os pastores não entendem, é o seguinte: o Senhor Jesus, quando está com os 12, né, no caso, mais um se perdeu, antes dele ser crucificado, a ordem para aqueles apóstolos ali era para eles ficarem na circuncisão. Eles não são apóstolos da incircuncisão. Note, olha o trabalhar de Deus. Ele unge 12, um se perde. Só que quando ele vai atrás do 12º, porque o Senhor Jesus ungiu 12, gente. Então esse 12º, ele é voltado tanto a Israel quanto aos gentios. Nenhum dos outros é. Ok? Somente Paulo tem essa característica. É por isso que está escrito que ficou ali confiado o evangelho da circuncisão, que é o evangelho voltado aos hebreus, aos israelitas,
e o evangelho, né, por meio de Pedro, e o evangelho da incircuncisão confiado a Paulo. E no discurso de Paulo, né, você vai ver, quando o Senhor Jesus chama o apóstolo Paulo, ele fala que ele vai falar tanto para os reis de Israel ali, quanto para os reis dos gentios e para todo mundo. Então, no discurso de Paulo, ele fala assim, ele está pregando o evangelho para os judeus, e como os judeus não aceitam o evangelho dele, ele falou assim, então tudo bem, vocês não aceitam, então eu vou me voltar para os gentios agora. E aí ele vai e é missionário. Então ele tanto pode falar, o apóstolo Paulo é o único que pode falar tanto com os gentios quanto com os judeus, né? E a prova disso é a carta aos Hebreus. Somente um apóstolo poderia escrever aquela carta. E quem poderia escrever aquela carta, se não o apóstolo Paulo? É maravilhoso isso, né? Quando você pega a história toda e você vê tudo isso. Então, aí no apóstolo Paulo, ele vai tratar ali um assunto do sábado, que o sábado é a Nova Jerusalém. Então, na velha aliança, o sábado era efêmero, 24 horas, né? Ou pôr do sol, pôr do sol. Mas na graça, o apóstolo Paulo deixa bem claro no livro de Hebreus que o nosso sábado, o nosso descanso é a Nova Jerusalém. Então acaba com esse negócio de sabatista, essa, né, doutrina de demônio da igreja adventista do sétimo dia. Pare com isso. Isso aí é doutrina de demônio, ok? E você tem Bíblia lá, nosso descanso, nosso sábado é a Nova Jerusalém, que do alto descerá do céu para sobre a terra, né? Depois da ressurreição, isso aí. Então, veja bem para você ver que não há em nenhum lugar na graça mencionado que o Pedro ou qualquer outro homem possa ungir ministros. Não há, né? Então esse Paulo, ele é o evangelista, ele é o doutor, ele é o apóstolo e ele é o pastor da graça. Porque quando ele está no maior topo, e ele é o apóstolo, ele tem a maior revelação. Ele excede a todos. É como se fosse um general, certo? Então, eu concordo até no colocar pastores, porque eles não têm revelação, muitas vezes têm amor pelas almas, mas o pastor é como um anjo da igreja realmente, tá? Ele é um guarda dali da igreja. Só que eles são tão atacados por espíritos demoníacos, de demônios, né? Eles são espíritos inteligentíssimos, e coloca no coração desses homens uma soberba, uma inveja, né? É uma coisa tão demoníaca que ele assume uma igreja e de repente ele se acha o dono dela. E ele não vai aceitar que o doutor saiba mais que ele. E ele não vai aceitar que o profeta tem uma autoridade maior que a dele. Ele não vai aceitar. Então, esse é o evangelho denominacional truculento. Esse é um evangelho que não admite alguém acima do pastor. Então é um evangelho, no mínimo, apóstata. É um evangelho anátema. É um evangelho maldito. Porque você não cresce no conhecimento. Para que tem os demais ministros? Efésios 4. Vá lá. Leia ele inteiro. Quem levanta ali a partir do versículo 11 é Jesus. E todas as autoridades ministeriais ali, pastor, evangelista, profeta e doutor, e também ali no caso estão os apóstolos, e eles escreveram a Bíblia, é para o crescimento espiritual até que o indivíduo chegue à estatura de varão perfeito. Então veja bem para você ver como que a Bíblia é clara. Você encontra biblicamente, olha, eu vou mostrar para vocês, porque ela pode achar que eu estou mentindo, sabe? É terrível isso aqui. Ó. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Quem foi chamado primeiro? Apóstolo. Está em cima. Em segundo lugar, profetas.
E em terceiro, doutores, que é o meu caso. Depois milagres, depois dons de curar, aí que são as manifestações, né? Que é dons, variedade de dons e variedade, né? E aí a operação. E depois você vai ver o pastor. O pastor é o último. Então essa autoridade espiritual do pastor, ela é mais crescente. Veja bem, a Igreja Católica, ela se posta como a igreja verdadeira. Se, porém, ela diz que ela recebeu a sucessão apostólica do apóstolo Pedro, mas o apostolado de Pedro ficou para os hebreus, para os israelitas, por que o evangelho dela não ficou só com os israelitas? Por que ela está em Roma e não está em Jerusalém? Explica aí. Então são essas coisas, porque está lá escrito lá, ó, o Senhor Jesus diz para eles que não é para eles atrás de outra coisa, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esses são os apóstolos levantados antes da crucificação. A ordem foi explícita para eles. Era para eles irem as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, judeus. A Paulo coube ir aos gentios. Por quê? Tem uma característica elementar aí. O José, a tribo de José, não existe na velha aliança. E José é filho, é carne de Israel, de Jacó. Ele vai lá, por adoção, toma os dois filhos dele, Manassés e Efraim, dá uma unção de primogenitura para Efraim e para Manassés, ele troca as mãos. Esses dois nomes desses filhos de José tomam posse ali na terra, mas José não toma posse. Você não vai ver na velha aliança a tribo de José, não existe. E note, vá lá, estude as bênçãos lançadas por Jacó sobre a vida de José. É terrível como ele alcança os gentios. É terrível. Note que ele é o único que vai para o Egito como autoridade. E ele se torna autoridade. A única autoridade dos gentios apostolado é Paulo. E note que o Paulo é o único que não nasce em Israel. Ele nasceu fora da terra de Israel. Ok? Então são duas características por causa do enxerto. E você está enxertado na onde? Nas Assembleias de Deus? Na Universal do Reino do Capeta? Na Congregação dos Demônios? Você tem que estar enxertado no Evangelho, na oliveira verdadeira. A salvação vem de obedecer a palavra de Deus, não homem. Esse é o Evangelho de reforma, de purificação do corpo da noiva. Deixa o teu irmão, o teu pai e tua mãe seguir o caminho dele. Cabe a você seguir o seu, que é na obediência. Em determinados casos, o Senhor fala que ele não vem trazer paz, ele vem trazer espada. Escapa-te por tua alma. Vem comigo para a reforma. Então você vai ver. Agora, no contingente evangélico, o Martinho Lutero, o grande obstetra, né? Ele vai lá e tira ali do ventre da grande prostituta as igrejas evangélicas, que funcionam a mesma coisa, né? São todos reinos denominacionais. Então Martinho Lutero, ele saiu rebelado da Igreja Católica, certo? Então qual é a bênção que ele traz? Qual é a origem dessa bênção, dessa autoridade espiritual? É pela fé?
Se for pela fé, então o critério ele é abrangente. Então vamos lá. A origem dessa autoridade espiritual do pastor, ela já vem da ruptura. Porque a igreja católica também já saiu errado. Ela deveria estar voltada para Israel. Se é segundo Pedro, tem que ser o evangelho da circuncisão. Paulo da incircuncisão. Então, não é uma sucessão apostólica segundo Paulo, mas segundo Pedro. Então você vai ver que quantas igrejas foi fundada no Brasil, a Igreja Congregação, a Assembleia de Deus, depois veio algumas, mas elas vão se dividindo. Por quê? Porque eles são avarentos, e aí, quando o negócio começa a crescer demais, eles vão dividindo. Tanta igreja para mim, tanta igreja para você. Por quê? Porque, isso é maravilhoso, isso aqui faz, vamos mudar de ideia. Os corruptos, os mercenários, né, de João 10, né? Não é isso? A gente está falando de liga de pastores aqui. Então, a origem dessa autoridade espiritual do pastor como cabeça da igreja, ela é conturbada. Ela não tem um fundamento. Por isso ela é nicolaíta, porque ela é invencionista teológica. O Senhor Deus, ele deixa aqui em Efésios 4 as demais autoridades. Então o teu pastor se utiliza de subterfúgio teológico, porque você não conhece a Bíblia, e ele diz que ele é o anjo da igreja. Não, ele é o cabeça. Ele está usando palavras, né? Eufemismo, parece que posso utilizar esse termo, para na realidade tomar o lugar de Cristo. Então, o seu pastor mente a você, ele é um canalha. Essa autoridade espiritual máxima dele na igreja não existe, dentro da Bíblia não. Porque não existe nada legalmente dentro do texto da graça que lhe confira capacidade de dar a qualquer indivíduo um ministério profético, porque isso é inatismo, ou do doutor ou de evangelista. E ele concorda até com os dons e com esses ministérios, só que necessariamente ele concorda com o dom, com a existência do dom, mas na igreja dele isso não pode existir. Por quê? Porque na prática, o manifestar dessas ações é como você vê na minha vida. Eu sou doutor, o que eu estou fazendo? Estou destruindo a teologia do teu pastor. Eu posso lá no altar fazer isso? Claro que não. Não convém. E o profeta, então, se for um profeta de verdade mesmo? Não quem tem dom, porque tem gente que tem dom de profeta, de profecia, desculpa. Mas o profeta de verdade, ele tem uma autoridade terrível. O teu pastor não aceita isso. Esse é o evangelho mais desgraçado que você possa viver, e ele vai te levar para o inferno. Então, quando você vem da Bíblia, a igreja existe a partir de duas ou mais pessoas, porque a igreja sou eu. A concepção de igreja parte da individualidade, e ela é constituída a partir da reunião. Então estou eu e você reunidos em nome de Cristo. Então nós estamos tratando em assunto do céu. Logo vem o Espírito Santo, porque isso lhe interessa. Então estamos tendo uma reunião. Então você não vai encontrar em parte nenhuma, né, da Bíblia uma regra que condicione ou dê a denominação um número a partir de 5, de 10, de 20, de 30. Não existe isso. É a partir de 2 ou 3 reunidos em meu nome, e na graça nós não temos um local para se fazer isso. Ok? Na graça não é nem Jerusalém, nem nos montes, como o Senhor Jesus falou para a Samaritana, porque eles tinham, não. Os judeus dizem que nós devemos adorar em Jerusalém, né, no templo, mas nosso Pai aqui no monte, coisa e tal. Ela falou assim, né, acredite que não vai ser nem em Jerusalém nem no monte, mas em espírito e verdade. Então, são muitas mentiras que o teu pastor te conta, porque ele é usado, a boca dele é empresta para Satanás. Quando você pode reunir em qualquer garagem, você se reúne, arruma uns irmãos, se reúne ali, e ali você vai estar numa igreja. A igreja não tem dono.
A igreja não é... Quando você vê esse negócio de igreja e da denominação, ele é um discurso comunista a fim de continuar com esse dogma de que se você não estiver debaixo da autoridade de um desgraçado desse, você não vai correr nos céus. Isso é esconder de você a verdade e lhe causar dano espiritual, colocando medo em você de que você vai para o inferno se você não estiver debaixo do domínio dele. É mentira, esse evangelho é mentiroso. O evangelho de Cristo é 2 ou 3 pessoas reunidas ali em espírito e em verdade, e a partir daí quem levanta os seus ministros é o Espírito Santo. Essa é a verdade bíblica. O resto é doutrina de demônio. Então, a autoridade dos demais ministros na igreja, ela é conflitante. Ela não pode coexistir com a autoridade suprema do teu pastor. É por isso que a igreja está desse jeito, né? Veja bem, por conta de que não há profecia no meio do povo de Deus, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E aí fica fácil. Porque você vai fazer qualquer coisa, aí o pastor vai vir, não é bem assim, o pastor vai dar segundo casamento, né? O apóstolo Paulo já falou bem sobre isso, sobre as viúvas quando, né, ficam levianas contra Deus, elas não querem levantar o calcanhar, elas querem se casar de novo, e o pastor está lá para casar, ele quer, você se lasque, vá para o inferno, desgraçado. Desde quando você dê dízimo e oferta ao reino denominacional dele, as coisas deste mundo, elas existem para levar você para o inferno. Então, a autoridade espiritual do pastor não existe. Existem os demais ministérios, e eu deixo aqui, se você puder provar o contrário, eu estou esperando. E prova o contrário. Prova que eu estou errado. Dentro da palavra de Deus. Prova que eu estou errado. Eu apago todos os meus vídeos. Deixa tudo. Fica com Deus. Vem para a reforma. Deixa o evangelho maldito do teu pastor. Começa a pegar o teu dinheiro e ver quem está passando necessidade. Outros ministros. Doutor como eu. Um evangelista, um profeta, que você vê alguém fazendo, alguém evangelizando. Vá lá e dizime na vida dessa pessoa. Você não sabe a diferença que você vai fazer na igreja. E isso é a reforma. Fique com Deus, forte abraço.